No início dessa história vemos um mundo repleto de magia, onde um grupo de soldados enfrenta uma entidade demoníaca conhecida como Deus Cadáver. O Deus Cadáver invoca armas mágicas e as lança contra os soldados, eliminando-os facilmente. O capitão recebe a notícia de que o herói lendário está a caminho e ordena que seus homens recuem, sabendo que apenas o herói pode enfrentar uma ameaça daquela magnitude. O herói lendário chamado Sagrua se aproxima do Deus Cadáver e ambos iniciam o combate. O Deus Cadáver usa sua magia para atacar o herói, mas não consegue causar nenhum dano, pois Sagrua defende-se com sua espada encantada. O Deus Cadáver então reúne as almas dos mortos e invoca um dragão morto-vivo que avança contra Sagrua, mas o herói o corta ao meio com facilidade. Eles continuam trocando golpes e Sagrua consegue pressionar o inimigo para trás. Percebendo que está em desvantagem, o Deus Cadáver invoca um exército de esqueletos para derrotar o herói. Sagrua utiliza o olho demoníaco que lhe permite enxergar as almas dos mortos, e descobre que o Deus Cadáver também possui essa habilidade. O herói avança contra o exército de esqueletos, salta por cima deles e lança uma bola de fogo contra o teto, fazendo com que pedras desabem sobre seus inimigos. Sagrua consegue atingir o Deus Cadáver, revelando um cérebro em um frasco que se mostra ser sua verdadeira forma. O Deus Cadáver se prepara para lançar um feitiço poderoso, mas Sagrua avança com todas as forças e perfura o inimigo com sua espada, provocando uma enorme explosão que rasga o céu escuro. No entanto, sua memória fica turva e ele não consegue se lembrar claramente do resultado da batalha, pois o Deus Cadáver havia usado magia de reencarnação. Quando desperta em um beco com um ferimento no pescoço, o Deus Cadáver olha ao redor tentando compreender a situação e percebe que está em uma cidade moderna que ele não reconhece. De repente, ele é avistado por um drone cujo operador chamado Kuruya fica surpreso, já que havia confirmado que o garoto estava morto. Kuruya avisa sua equipe de que o alvo ainda está vivo e se questiona sobre como aquele garoto consegue andar com a garganta cortada. Enquanto isso, o Deus Cadáver se esforça para entender aquele mundo estranho e observa as pessoas, percebendo que todos parecem felizes, concluindo que aquele deve ser um mundo pacífico. Ele pensa em seu próprio mundo e em como poderia voltar, mas nesse momento é abordado por dois policiais que tentam falar com ele. Inicialmente ele não compreende nada, mas começa a captar informações linguísticas do cérebro do corpo em que está. Ele diz aos policiais que está bem e se apresenta como Polka. Os policiais ficam chocados ao verem o ferimento em seu pescoço e dizem que ele precisa de atendimento médico. Mas uma garota estranha pisa na cabeça de um dos oficiais, mostra-se feliz por ver Polka vivo, segura seu braço e foge com ele. Eles então chegam a um beco onde a garota se apresenta como Misaki. Polka começa a se lembrar dela, mas de repente Misaki o arremessa para o alto dizendo que queria verificar se ele estava realmente vivo. Logo em seguida ela puxa um pé de cabra e revela que foi ela quem o matou da primeira vez. Polka foge desesperado enquanto Kuruya acompanha tudo pelo drone, intrigado com o fato de alguém ter pago para matar um garoto de 16 anos, sabendo que só receberão a recompensa se Polka realmente morrer. Polka fica exausto, percebendo as limitações de seu novo corpo, já que precisou de todas as forças apenas para correr e ainda não encontrou nenhum poder mágico nele. Ele pensa no que deve fazer, ciente de que um ferimento fatal será o fim. Misaki aparece atrás dele arremessando facas que ele desvia por pouco. Ela se diverte com a caçada e continua pressionando Polka, que mal consegue bloquear os ataques. Ele tenta escapar, mas cai quando uma adaga lançada por Misaki atinge sua perna. Mesmo assim, ele se levanta, arranca a adaga e arremessa de volta contra ela. Misaki se impressiona e admite que sente medo de acabar se apaixonando por ele se não tiver cuidado. Polka entra em uma sala estranha e se pergunta para que serve, mas Misaki o alcança e lança outra adaga que o faz cair novamente. Ela explica que aquele local já foi um lugar de execuções da Yakuza e que existem rumores de que fantasmas o assombram. Por isso as pessoas evitam entrar ali. Polka confirma que os rumores são verdadeiros ao usar o olho demoníaco para enxergar as almas dos mortos. Ele percebe que o olho demoníaco é um poder da alma, por isso ainda consegue usá-lo no corpo de Polka. Quando Misaki está prestes a matá-lo, ele reúne os poderes das almas presentes e invoca um braço monstruoso que perfura Misaki, matando-a instantaneamente. No outro mundo, o Deus Cadáver parece derrotado, mas Sagrua desconfia do feitiço final, pois acredita que o inimigo não foi realmente destruído, já que sua alma desapareceu rápido demais. Um companheiro informa que a alma do Deus Cadáver não está mais naquele mundo, mas o herói continua com dúvidas. Em um flashback, vemos que o Deus Cadáver nunca conseguiu viver em paz por causa do olho demoníaco. Ele foi vendido por seus pais aos feiticeiros da corte e lutou inúmeras batalhas como necromante até o Império cair, mas no fundo ele apenas desejava paz.
Em certo momento ele vive em harmonia entre humanos e até encontra o amor, mas os soldados passam a caçar necromantes por escravizarem espíritos dos mortos. Durante a caçada eles matam as pessoas próximas a ele, despertando sua fúria, levando-o a buscar vingança, atormentando pessoas por séculos e matando inúmeros soldados enquanto se escondia em uma mina de carvão abandonada. Apesar de toda a violência, ele ainda ansiava por paz, mas mesmo após séculos de espera não conseguiu encontrá-la. Como não podia morrer de forma natural, aguardava por alguém que pudesse derrotá-lo para que pudesse renascer em outro corpo e finalmente descansar. No presente, Polka fica surpreso ao ver que Misaki já está morta, embora quisesse fazer algumas perguntas a ela, e se preocupa com a possibilidade de ser caçado pela polícia caso encontrem o corpo. Kuruya testemunha tudo através do drone e começa a duvidar da própria sanidade quando recebe uma ligação de sua chefe Clarissa, que exige saber o motivo da demora da missão. Ele então envia a gravação do que aconteceu. Em outro flashback descobrimos que os pais de Misaki a amavam muito e permitiram que ela tivesse uma infância feliz, mas sua vida desmoronou quando ela viu os dois serem assassinados diante de seus olhos por um homem chamado Jinba. A partir disso ela treinou para se tornar assassina, encontrou o homem e o fez sofrer. Misaki revela que não o matou por vingança, mas porque gostava de matar seus alvos, que geralmente eram pessoas ruins. Mais tarde ela recebe a missão de matar Polka e aceita, desejando saber como seria matar alguém inocente. Ela então o atinge com um pé de cabra e descobre que tirar a vida de um inocente também é divertido. Contudo, ela passa a questionar sua própria existência, pensa que seria melhor morrer e até considera tirar a própria vida quando recebe uma ligação de Kuruya informando que o alvo ainda estava vivo. No presente, Misaki desperta surpresa ao perceber que seu ferimento foi curado. Polka explica que tecnicamente ela está morta, mas renasceu através da magia. Logo, eles são cercados por um grupo de homens quando Clarissa aparece diante deles. Clarissa abraça Misaki verificando se ela ainda vive, mas percebe que ela não tem pulso, e Polka esclarece que ela é praticamente como uma morta-viva. 40 minutos antes, Kuruya havia informado Clarissa sobre o paradeiro de Polka, levando-a até ele quando Polka usava sua magia para curar Misaki. Ele pergunta quem são eles e Clarissa afirma que são amigos de Misaki. Polka explica que o cérebro e a alma de Misaki continuam intactos, mas seria necessário um feitiço de ressurreição para restaurá-la, o que deixa todos confusos, pois naquele mundo não existe magia. Ele tenta convencê-los de que tudo não passa de alucinação e ameaça atacá-los com suas armas. Os homens apontam armas de fogo contra ele, mas Polka prende um deles com uma mão esquelética gigante e comenta que não faz ideia de como os humanos são frágeis sem magia. De repente, eles recebem a notícia de que um prédio próximo está em chamas. O olho mágico de Polka enxerga o fogo, mas imediatamente é atingido por um dos companheiros de Clarissa. Clarissa explica que o prédio serve como abrigo para crianças órfãs, e Polka se lembra das crianças queridas de sua vida passada, decidindo ajudá-las. O drone de Kuruya guia o caminho, e Polka usa sua magia para se mover rapidamente pela cidade. Ao chegar ao prédio, ele utiliza o olho demoníaco para enxergar a força vital das crianças presas, e percebe também 4 almas que as acompanham, sendo elas os pais falecidos dos órfãos. Ele pede ajuda deles e cria corpos esqueléticos para que possam possuí-los. Os esqueletos resgatam as crianças e as colocam sobre uma grande mão óssea que as deposita em segurança no chão. Polka consegue escapar, mas o acontecimento é publicado nas redes sociais e todos ficam sabendo da existência dos esqueletos de Polka. Após isso, Kuruya pensa sobre que tipo de pessoa Polka é, porque ele não deu valor à vida de Misaki, mas salvou as crianças do prédio, fazendo acreditar que Polka é diferente deles. Kuruya diz a Clarissa que ela não deveria se envolver com Polka, já que ele o enxerga como um monstro. E Clarissa concorda, dizendo que Misaki está prestes a despertar. No presente, Polka percebe que ainda existem crianças sofrendo naquele mundo, e começa a se perguntar de que forma ele poderia encontrar paz. Clarissa pergunta o que paz significa para ele e comenta que para ela a paz pode ser alcançada com muito dinheiro. Ela pergunta a Polka qual é o objetivo dele e ele explica que não sabe nada sobre aquele lugar, mas gostaria de usar sua necromancia para ganhar dinheiro, pois deseja poder e um lugar ao qual pertencer, acreditando que isso ajudaria a conquistar a paz. Clarissa quer que ele se junte ao time dela, afirma que ele não é a mesma pessoa que haviam contratado para matar, e oferece ajuda para que ele se adapte ao novo mundo. Os vídeos dos esqueletos de Polka continuam circulando na internet, o que impressiona Misaki. Polka usa seus esqueletos para ajudar a mover móveis para a nova casa, e eles passam tempo
tempo juntos. Misaki admite que está animada por conviver com o homem que a matou, porque nunca tinha sido morta antes. Descobrimos que Clarissa é dona do prédio em questão, chamado de Prédio da Tortura, que na verdade está cheio de fantasmas. Polka começa a duvidar que esteja realmente em outro mundo, porque os animais se parecem com os que ele já conhecia, mas fica feliz por perceber que a religião Geldwood não existe ali, já que em sua vida passada essa religião o caçava por ele ser uma abominação conhecida como Deus Cadáver. Polka acredita que finalmente poderá alcançar paz, caso descubra quem foi a pessoa que contratou sua morte. Clarissa conhece essa pessoa, mas mantém segredo, permitindo que ele use o prédio em troca desse silêncio. Polka decide investigar por conta própria, sabendo que Clarissa não aceitará mais contratos pela sua vida. Nessa hora então Correa revela que Clarissa não é a única intermediária de assassinos. Embora reconheça que poucas pessoas teriam condições de matar Polka citando um homem chamado Lemmings, mas descartando a ideia logo em seguida. Correa também questiona se foi realmente uma boa ideia trazer Misaki de volta à vida, e Polka explica que o dono do corpo pediu que ele a perdoasse, revelando que sua alma agora habita o drone. Polka possui o poder de fazer com que as almas das pessoas ocupem recipientes, e admite que as vidas humanas são como brinquedos para ele, o que faz Correa pensar que ele é problemático. Polka reflete sobre formas de ganhar dinheiro e pergunta quais trabalhos existem naquele mundo. Misaki sugere que ele faça alguns assassinatos, dizendo que deve ser bom nisso, já que conseguiu matá-la. Nesse momento eles recebem a visita de um homem que procura Misaki, pedindo ajuda porque está sendo perseguido por assassinos de outra gangue. Misaki responde que está ocupada em outro trabalho, mas Polka interrompe e aceita o pedido, fazendo com que Misaki também aceite. Eles descobrem que os assassinos estão em um armazém abandonado, que antes havia sido usado pelos homens de Jinba. Misaki corre em direção ao local, mas cai em uma emboscada. Ela luta contra os inimigos, chamando-os de inúteis, mas é baleada pelas costas pelo mesmo homem que pediu sua ajuda. O homem revela que estão ali para vingar Jinba e ordena que matem Misaki, virando-se de costas. Nesse momento ele vê Polka, que atrai a atenção de todos, enquanto Misaki agarra a perna de um dos capangas. Polka informa que Misaki é uma zumbi, que não pode ser morta com facilidade. Misaki se levanta novamente e lança um inimigo para longe, enquanto Kuruya liga para Polka perguntando se ele sabia que aquilo era uma armadilha. Polka responde que não sabia, mas aceitou o pedido porque viu que havia almas de crianças assombrando o homem. Ele invoca seus braços esqueléticos gigantes e esmaga todos os homens contra uma rocha, permitindo que os espíritos das crianças finalmente descansem em paz. Depois disso, Misaki fica feliz ao ver que os buracos de bala em seu corpo já se curaram. Kuruya se pergunta por que Polka ouviu as almas das crianças, mesmo considerando as vidas humanas como brinquedos. Polka explica que ainda cuida das vidas humanas porque elas são capazes de fazer as crianças sorrirem. Isso faz Kuruya perceber que eles são diferentes de Polka, já que se consideram desprezíveis pela forma como tratam seus alvos. Os outros membros da gangue de Jinba buscam vingança e abrem o arsenal, mas Lemmings aparece e elimina todos os integrantes da gangue. Polka lê um livro sobre vampiros e afirma que eles são reais em seu mundo, contando a Misaki que poderia transformá-la em uma vampira se tivesse mana suficiente, o que a deixa animada. Enquanto isso, Clarissa recebe uma ligação do cliente que encomendou a morte de Polka, mas ela decide encerrar o contrato. Um homem chamado Kozaburo aparece e se desculpa por não poder pagar sua cerveja, que custa 60.000 ienes, enquanto um bêbado chamado Tsubaki procura por Clarissa, comentando que os bares estão enganando os clientes. De volta ao quarto, Polka explica que o corpo de Misaki agora pode se regenerar e resistir à decomposição, além de ser um pouco mais forte do que antes. Ele aconselha a comer carne crua caso algum dia fique gravemente ferida e revela que sua saliva agora pode causar paralisia. Misaki testa mordendo, o que faz Polka cair no chão. Ela pergunta a Kuruya se ele também quer experimentar, mas ele recusa, chamando-a de monstro. A palavra monstro faz Polka se lembrar do herói que o derrotou e ele pensa se existem pessoas semelhantes nesse novo mundo. A polícia investiga a área onde Polka esmagou os criminosos. Lemmings aparece e destrói a rocha que continha os corpos antes de desaparecer. Os policiais ouvem o barulho, correm até o local e encontram os cadáveres dos bandidos. Enquanto isso, vemos Kozaburo terminando de espancar os homens que tentaram enganá-lo. Ele recebe uma ligação, assim como Tsubaki no bar, que sai imediatamente após atender. Polka percebe que o mundo não é tão diferente do lugar de onde veio e começa a pensar que os dois mundos podem estar conectados. Kuruya menciona os bandidos que Polka matou, mas ele revela que na verdade eles ainda estão vivos, embora talvez tenham enlouquecido presos dentro da rocha. Enquanto isso, Kozaburo e Tsubaki seguem pra cena e veem os corpos dos bandidos retorcidos
retorcidos como nós humanos. Eles iniciam a investigação e se revelam como detetives de uma força policial especial. Na delegacia, descobrimos que Tsubaki e Kozaburo têm bastante experiência em lidar com casos paranormais. Tsubaki explica que ainda existem 3 suspeitos à solta conhecidos como Ceifador, Inseto Cuspidor de Fogo e Lemmings. Ele também diz que encontraram uma pegada de Lemmings na cena do incidente. A polícia investiga também o caso dos esqueletos que salvaram as crianças órfãs, acreditando que esteja ligado ao Inseto Cuspidor de Fogo, que provavelmente iniciou o incêndio. Eles consideram a possibilidade de os 2 incidentes estarem conectados, mas apesar da estranheza dos fatos, Tsubaki alerta para que não entrem em pânico, lembrando que criminosos que já capturaram antes acabaram se revelando apenas humanos comuns. Enquanto isso, Pouka coloca a alma do dono original do corpo em um bichinho de pelúcia para que Kuruya possa usar o drone novamente. Ele pede desculpas ao Pouka original por assumir sua identidade e promete compensá-lo. Misaki vê o bichinho de pelúcia, acha o fofo e o abraça, fazendo-o ficar vermelho. Kuruya se pergunta o que ele está tentando dizer e Pouka comenta que poderia criar cordas vocais humanas para ajudá-lo a falar, mas não tem mana suficiente. Ele revela que como necromante pode obter mais mana ao exorcizar fantasmas, explicando que as almas presentes no prédio em que vivem são uma grande fonte de mana. Kuruya comenta que não existem muitos outros prédios semelhantes, mas Pouka responde que não tem problema, porque as pedras preciosas desse mundo são uma fonte de mana ainda maior. Eles vão até uma joalheria, onde Pouka se surpreende ao ver que as gemas são incrivelmente caras, dizendo que em seu mundo elas eram muito baratas em comparação. Ele planeja juntar dinheiro para comprar todas as pedras da loja, mas o dono informa que isso custaria quase 4 bilhões de ienes. Depois de saírem da loja, Misaki pergunta por que ele não drenou simplesmente a mana das pedras, e Pouka revela que isso faria com que as gemas se desintegrassem, o que seria injusto com o lojista. De repente eles encontram Kozaburo, que passa correndo e tenta agarrar o drone. Enquanto isso, Tsubaki finalmente encontra Clarissa no bar, contando a ela sobre o caso dos corpos humanos retorcidos e sobre o incêndio do prédio, querendo saber se o grupo dela está envolvido nesses incidentes. Kozaburo pede desculpas por assustá-los, sabendo que Kuruya é quem controla o drone, e tenta falar com ele, mas Pouka o interrompe dizendo que Kuruya é seu amigo. Kozaburo, no entanto, chama Kuruya de lixo e diz a Pouka que deveria cortar os laços com ele. Pouka se lembra de seus amigos que foram mortos em sua vida passada e usa seus poderes para recuperar o drone das mãos de Kozaburo, que fica curioso para saber mais sobre ele. Kuruya alerta que Kozaburo é extremamente perigoso, já que presenciou ele destruir sozinho uma gangue inteira. Ele avisa Pouka para não usar seus poderes, afirmando que caso use, não conseguirá ter uma vida pacífica. Kozaburo começa a questionar Pouka, o que preocupa Kuruya, porque sabe que se Pouka revelar qualquer ligação com Clarissa, uma investigação será iniciada. Para evitar isso, Kuruya chama Kozaburo e diz que Pouka e Misaki são apenas companheiros de jogos. Ele cerca Kozaburo com drones, ameaçando espalhar pela internet um vídeo dele incomodando jovens inocentes. Kozaburo não se abala, chamando Kuruya de arrogante, e revela que ele traiu antigos companheiros apenas para salvar a própria pele. Misaki surge de repente atrás de Kozaburo, derrubando-o, e afirma que apenas se defendeu de um sujeito inconveniente. Ela foge com Pouka e quando Kozaburo tenta persegui-los não consegue encontrá-los, já que eles usaram o braço esquelético de Pouka para escapar. Kuruya confessa a Pouka que Kozaburo estava dizendo a verdade, admitindo que revelaria os segredos deles apenas para salvar sua vida, mas Pouka responde que a vida dele é mais valiosa do que qualquer segredo. Na delegacia, Kozaburo pede a uma policial que investigue as marcas de pegada de Misaki em seu corpo. Ela as reconhece de imediato, identificando-as como iguais às encontradas na cena do caso dos corpos humanos, o que deixa Kozaburo animado e intrigado com o caso. Um policial veterano conta que já viu Lemmings no passado, afirmando que ele derrotou um grupo de homens mesmo sendo alvejado por uma chuva de balas. O policial duvida que consigam enfrentá-lo, mas sabe que a divisão especial é tudo o que tem. Enquanto isso, Lemmings permanece invisível dentro da própria delegacia, observando a foto da pegada de Misaki. Tsubaki, já bêbado no bar, fala sobre os casos paranormais que investigou e chega a mencionar os esqueletos no incêndio do prédio. Clarissa entende que ele está provocando o grupo dela e pensa que não podem permitir que ele investigue demais. As atendentes do bar consideram avisar Pouka, mas ele aparece exatamente naquele momento. Tsubaki o nota e recebe uma mensagem com a descrição da pessoa envolvida no caso dos corpos humanos, que parece coincidir com Misaki, e pede que os dois passem um tempo com ele. Enquanto isso, Kuruya vê Kozaburo indo para o bar onde o grupo parece estar se divertindo. Kuruya os alerta para saírem, mas é tarde demais, pois Kozaburo já chega acompanhado de seus homens. Ele se junta ao grupo enquanto Tsubaki diz que só querem fazer algumas perguntas, mas
mas de repente o ambiente escurece e o par imediatamente se esconde dos detetives. Clarissa garante que não foi um truque dela, enquanto Polka usa sua visão noturna para enxergar na escuridão, mas fica assustado ao ver Lemmings no teto. Clarissa acende uma vela e Lemmings faz sua entrada aparentemente pronto para lutar. Clarissa entende que ele não está ali para matar ninguém, mas Kozaburo pensa em atacá-lo, já que é um homem procurado. Polka usa seu olho demoníaco e vê inúmeros fantasmas ao redor de Lemmings, percebendo que foi ele quem matou todos. Lemmings ataca os policiais, lançando-os ao ar como bonecos, e Kozaburo tenta reagir, mas seus ataques não têm efeito, já que Lemmings sequer o leva a sério. Ele avança em direção a Misaki e a leva, enquanto Polka pensa em usar seus poderes para recuperá-la, mas teme que os oficiais vejam sua magia. Kozaburo continua perseguindo Lemmings, mas não tem chance contra ele. Polka percebe que Lemmings é um humano que ultrapassou os limites de suas capacidades, assim como Sagrua, e sabe que não pode detê-lo, mas mesmo assim lança um ataque mágico contra ele. Tsubaki vê os símbolos da magia e se pergunta o que são, mas Clarissa cobre a vela para escurecer novamente o ambiente. Polka agarra Misaki com seus braços esqueléticos e diz que eles devem fugir, enquanto Tsubaki usa a lanterna do celular revelando o braço esquelético. Lemmings investe contra Polka, que tenta atingi-lo com magia, mas falha, já que Lemmings também enxerga no escuro. Ele consegue quebrar o braço que segurava Misaki, deixando-a em pânico quando ele se aproxima. No entanto, ele sussurra algo para ela e os dois começam a conversar de forma casual. Misaki tenta paralisá-lo com sua mordida, mas não consegue atravessar as ataduras dele. Ela então apunhala na perna com um garfo coberto de sua saliva, fazendo-o ficar atordoado, enquanto Polka invoca um feitiço usando a alma que assombrava Lemmings, chamando um esqueleto gigante para atacá-lo e forçando-o a recuar. Depois disso, Lemmings relata ao seu chefe Takeru que Jinba já estava morto e que Polka continua vivo. Kuruya fica surpreso ao saber que eles sobreviveram após enfrentar Lemmings, cujo nome vem de sua habilidade de ir a qualquer lugar como um rato. Polka agradece a Misaki por ajudá-lo, e ela responde que está tudo bem, já que ele também faria o mesmo por ela. Polka se lembra das palavras de seu mestre, que dizia que se quisesse ele deveria ajudar as pessoas, pois viveria uma vida longa como necromante, e deveria simplesmente fazer o que quisesse, sem pensar no quanto as coisas durariam. Ele diz aos amigos que quer aprender mais sobre eles e que deseja desfrutar da paz ao lado deles. Polka então decide iniciar um negócio usando sua magia para ganhar dinheiro, demonstrando que consegue fazer uma alma possuir uma caneta para escrever ideias no papel. Ele mostra a placa do empreendimento, mas Kuruya não gosta da ideia, enquanto a alma sugere outra abordagem. Polka começa a atuar como vidente, impressionando as pessoas com suas habilidades, já que permite que a alma o guie e assim conseguem lucrar bastante. É revelado que a alma realmente entende de adivinhação e até ensina como fazer. Kuruya pesquisa e passa as informações a Polka, que usa o olho demoníaco para obter ainda mais detalhes dos espíritos ligados aos clientes. Eles dividem os lucros, até repassando parte ao verdadeiro Polka, que recusa porque não trabalhou para aquilo. Kuruya revela que o verdadeiro Polka vem de uma família rica. E nesse momento um grupo de homens entra na sala. Os gêmeos Kazuki e Shizuki os cumprimentam chamando Polka de tio. Polka pensa em enganá-los, cobre a cabeça e afirma ser o deus cadáver, mas eles não acreditam e o consideram excêntrico. Kazuki supõe que Polka fugiu de casa por causa das pessoas ao seu redor. Ela se senta com eles querendo experimentar a leitura da sorte, mas eles dizem para ela ir embora e visitar a loja quando abrirem. Kazuki recusa, chamando-os de plebeus, e começa a discutir com Kuruya, mas os seguranças dela a impedem porque sabem que Kuruya está gravando a conversa. Kuruya continua provocando, mas Polka pede que ele pare ao notar que Kazuki está prestes a chorar. Ele abraça os gêmeos, dizendo que ambos têm um futuro e promete protegê-los. Polka fala com o espírito deformado atrás dos gêmeos, pedindo que não se preocupe, enquanto ele continua implorando para que alguém ajude as crianças. Ao se despedirem, Polka observa que o espírito não é maligno, mas enlouqueceu parcialmente. Kuruya comenta que ele tem fraqueza por crianças, e Polka revela que elas o lembram das crianças de sua vida passada. Kuruya fornece informações sobre o grupo Shinoyama, revelando que Polka é o segundo filho do patriarca chamado Rosen e que poderia reivindicar parte da herança caso ele falecesse. Kuruya especula que esse deve ser o motivo do atentado contra ele, acreditando que algum parente deseja sua morte, de modo que voltar para casa pode ser perigoso. Polka fala sobre seus antigos guardas da vida passada e tenta disfarçar um esqueleto como guarda, mas a aparência não se aproxima da de um humano, então eles decidem que Misaki seria mais adequada. No caminho de volta, os gêmeos encontram Takeru, que pergunta sobre Polka e descobre que ele está retornando para casa, dizendo que está ansioso para vê-lo. Ele adverte os gêmeos a tomarem cuidado, dizendo que seria uma pena se houvesse outro acidente como o que aconteceu com a irmã deles, revelando que ela é o espírito que os acompanha. Polka e Misaki visitam a casa Shinoyama, e Polka fica impressionado com o tamanho. Eles são recebidos pelos gêmeos e também por Takeru, que pergunta sobre sua acompanhante e fica surpreso quando Misaki se apresenta de forma educada.
educada. Eles se dirigem à sala de jantar, e Misaki inventa uma história dizendo que Pouka salvou sua vida quando ela estava prestes a pular de um prédio, acrescentando que na verdade vem de uma família abastada que um dia ajudou Takeru quando ele era jovem. Nessa hora é explicado mais sobre a família Shinoyama e descobrimos que Pouka é filho da segunda esposa de Rosen, enquanto Kuruya o alerta sobre Takeru, que na verdade é seu sobrinho. Kuruya comenta que ele tem 26 anos, mas também é o presidente do grupo de segurança Shinoyama, conhecido pela reputação sombria. De repente, Misaki é abraçada por Kiri, esposa de Takeru, que acha sua história comovente e oferece ajuda caso ela precise, recebendo-a como amiga. Pouka fica impressionado com a forma como Misaki representa bem seu papel e decide que também deve se esforçar, mas Shizuki o interroga de repente sobre o tubarão em seu ombro, depois de perceber que ele podia se mover. Pouka se pergunta onde está o restante da família, e Kazuki responde que todos estão trabalhando, restando apenas eles na casa. Nesse momento Rosen aparece, lembrando-os de que ele também está ali, e Kiri diz que ele não deveria estar andando pela casa por causa da saúde. Pouka pede desculpas por ter fugido de casa, mas Rosen apenas fica feliz com seu retorno. Ele diz ter escutado a história de Misaki e demonstra interesse em ouvir mais, pedindo que Pouka o acompanhe. Eles seguem até uma sala reservada, e Pouka conta o que tem feito desde que saiu. Ele acredita estar enganando bem o pai, mas Rosen de repente pergunta quem ele realmente é. Pouka fica confuso, e Rosen afirma que, embora ele se pareça com seu filho, tem certeza de que é outra pessoa. Pouka o acusa de estar sendo irracional, mas Rosen saca uma espada e afirma que um pai reconhece seu próprio filho. Ele pergunta se o verdadeiro Pouka ainda está vivo, mas nesse instante o Pouka necromante sente que os gêmeos estão em perigo, e lembra a promessa de protegê-los, o que faz Rosen deixá-lo ir. Pouka corre, e dentro do quarto surge uma garota misteriosa que diz a Rosen que ele deveria ter matado o impostor quando teve a chance, mas ele responde que não conseguiu fazer isso. De repente ocorre uma explosão distante, e há um flashback em que as gêmeas aparecem, e Kazuki conta à irmã que perdeu sua bolsa na floresta. Suzuka, a irmã dela, sai em busca da bolsa, mas acaba encontrando os primos que conspiravam para assassinar as gêmeas. Suzuka tenta correr para avisá-las, mas acaba sendo queimada até a morte, tornando-se o espírito que as acompanha e implora para que alguém a salve. No presente, as gêmeas ouvem a explosão e são informadas de que há um incêndio, sendo instruídas por um homem a evacuar. Enquanto seguem o homem, Suzuka implora que não façam isso. Nesse momento, vemos Tsubaki e Kozaburo visitando um homem chamado Tenya, um encrenqueiro também conhecido como Fantasma Solitaire, para saber se ele possui informações sobre o incêndio. Tenya se surpreende ao ver esqueletos e Tsubaki menciona que conectaram o caso ao inseto cuspidor de fogo, falando sobre a assinatura que ele deixa. Tsubaki teoriza que o inseto cuspidor de fogo infiltra-se em seus alvos disfarçados, espera o momento certo e ataca quando ninguém observa, como um inseto roendo uma casa. As crianças são levadas para um túnel de fuga, mas Kazuki percebe que algo está errado. O homem revela suas verdadeiras intenções enquanto Suzuka tenta impedi-lo, mas não consegue agir. Quando o homem se aproxima das gêmeas, Misaki aparece e o chuta, dizendo a Suzuka que está ali para salvar as crianças mesmo sem poder vê-la. O homem se levanta, remove o disfarce e revela que aguardava ansiosamente para devorar as gêmeas. Misaki manda que elas fujam e elas correm. O homem se apresenta como Zaku, o assassino de assassinos, e demonstra conhecer a identidade de Misaki. Ele incendeia todo o local, mas Misaki avança contra ele, fazendo-se questionar se ela é realmente humana. Misaki acha estranho que ele não persiga as crianças, mas o homem afirma que não há para onde elas fugirem. As gêmeas acreditam estar sendo punidas pelo que aconteceu com Suzuka e prometem pedir perdão a elas se a encontrarem novamente. O teto desmorona sobre elas, mas Pouka chega a tempo usando seus braços esqueléticos para segurar os destroços. Ele assegura às gêmeas que elas têm um futuro brilhante e que Suzuka não está zangada com elas. Eles conseguem sair do local enquanto Takara pensa em limpar os rastros. Vemos o primo que planejou o ataque, convencido de que o inseto cuspidor de fogo eliminou as gêmeas, mas ele acaba cercado quando uma motocicleta se aproxima e é neutralizado. De volta à mansão, Zaku se surpreende ao saber que as gêmeas sobreviveram e decide recuar, mas Pouka o captura. Ele está disfarçado de empregada, mas Pouka consegue ver sua alma e nota que ele é assombrado pelos servos cujos rostos roubou. Misaki aparece e o chuta contra a parede, feliz por ser uma zumbi, o que ajudou a resistir ao fogo. Zaku os alerta para não se acharem fortes demais, aciona suas luvas e provoca outro incêndio, declarando que como o inseto persistirá sempre. Pouka se pergunta se tem mana suficiente para vencê-lo, mas sente outra presença e Lemmings surge de repente, derrotando o homem. Lemmings pede silêncio e desaparece novamente, deixando-os confusos. Zaku é levado pela polícia pensando em como escapar, mas a marca do inseto cuspidor de fogo aparece no telhado, revelando que ele era um impostor. Ele entra em chamas e explode enquanto uma garota misteriosa observa à distância.
teia. Rosen pede a Polka explicações, mas Polka percebe que estão sendo observados e diz que precisam de privacidade. Rosen ordena que os servos saiam, e Polka conta a verdade, revelando que vem de outro mundo e mostrando seu olho mágico para dar credibilidade à história. Rosen aponta a espada para Misaki, já que foi ela quem matou seu filho, mas o verdadeiro Polka interfere, pedindo que o pai pare. Rosen percebe que o filho está dentro do brinquedo em forma de tubarão e começa a rir, vendo como ele se diverte ali, guardando a espada. Rosen sugere mover a alma do deus cadáver para um corpo artificial, mas o verdadeiro Polka quer ser ele mesmo a receber o corpo mecânico, dizendo que gostaria das vantagens que isso traria. Rosen acredita que como Polka continua sendo um alvo, é mais seguro manter o deus cadáver em seu corpo, e já que eles ajudaram a salvar seus netos, decide não puni-los. Mais tarde, Misaki segura o verdadeiro Polka e pede desculpas, e ele parece aceitar. Nesse momento, os gêmeos correm até eles, agradecendo a Polka e Misaki por salvá-los. Misaki se emociona ao ouvir isso, mas Polka diz que não devem agradecê-lo, e sim ao espírito protetor delas. Enquanto se afastam, Misaki pergunta se ele fará um contrato com Suzuka, agora em paz, mas Polka responde que ainda não é hora. Enquanto isso, no centro de detenção, Kozaburo e Tsubaki ficam sabendo que o verdadeiro inseto cuspidor de fogo matou sua imitadora, mas Tenha não se impressiona, pois está mais interessado no caso dos esqueletos. Ele pede para os detetives mostrarem um vídeo dos esqueletos, mas Tsubaki diz que só em troca de informações, e Tenha responde que então verá por conta própria, enquanto as luzes se apagam. Kozaburo acende uma lanterna, mas ficam surpresos ao perceber que Tenha desapareceu. Os detetives realizam uma reunião de emergência, informando a todos sobre a fuga do fantasma Solitaire. Descobrimos que Tenha é responsável por vários crimes, mas ganhou notoriedade depois de sequestrar o primeiro-ministro, cobrindo-o com um pano negro e fazendo-o desaparecer sem deixar rastro. Quando o primeiro-ministro foi libertado, não se lembrava de nada, dizendo apenas que se encontrava em um café Monde. Tenha acabou se entregando, dizendo que se incomodava com a indiferença do público, porque queria a atenção de verdadeiros magos. Ele queria que um deles o procurasse para provar que a magia real existia, mas ninguém respondeu. A polícia ficou perplexa com a declaração, pensando que ele tinha enlouquecido, e o espancaram antes de prendê-lo. Até hoje, Tsubaki ainda não sabe se Tenha dizia a verdade, notando que sua técnica sobre-humana nem era o mais assustador nele. Enquanto isso, Polka compra um rádio para usá-lo como fonte de informação. Ele o liga e todos ficam surpresos ao ouvir notícias sobre a morte de Zaku e também sobre a fuga de Tenha. A polícia também se surpreende com a notícia da fuga do fantasma Solitaire, já que Tsubaki havia imposto restrições à imprensa. Kuruya reconhece o fantasma Solitaire, dizendo que ele é uma lenda urbana como Lemmings, mas ao contrário deste, teve exposição na mídia. A polícia descobre que não consegue mudar o canal e o repórter retira os óculos, revelando que é Tenha, que anuncia seu retorno ao público, dizendo que sua apresentação será retomada na semana seguinte. Ele encerra a transmissão e Tsubaki imagina que ele comprou espaço na mídia de um prisioneiro conhecido como Merceeiro, que continua negociando mesmo atrás das grades. Tenha encontra um homem que ele reconhece como o inseto cuspidor de fogo. O homem não fala com ele, mas Tenha recebe uma ligação e percebe que é dele, embora fique confuso sobre o motivo de não conversarem pessoalmente. O homem se pergunta como foi descoberto e de repente tenta atacar Tenha. Ele incendeia a área ao redor e Tenha fica impressionado com sua habilidade. Tenha usa suas cartas para se defender, espalhando-as pelo espaço enquanto foge com entusiasmo, dizendo que gosta de desperdício. Ele segura alguns balões para escapar das chamas, mas eles começam a estourar e ele cai no chão, aparentemente sendo consumido pelo fogo. No entanto, Tenha continua vivo e corre, usando um escudo de cartas para bloquear as labaredas antes de desaparecer. Ele reaparece sobre o guarda-chuva do homem, revelando que ele havia caído em sua ilusão, e afirma que também existe um truque por trás do fogo do homem, mostrando-se decepcionado por ele não usar magia verdadeira. Tenha diz que algo estranho entrou naquele mundo e sugere que o homem o verá como um inseto que precisará eliminar. Enquanto isso, Sayu, sobrinha de Polka, o visita acompanhada de seu criado Shiryu, anunciando que ficará com eles. Polka se pergunta o que ela está fazendo ali e Sayu explica que seus tubarões queimaram, deixando todos confusos, enquanto Misaki começa a conversar com ela sobre tubarões. Shiryu explica que o quarto dela foi perdido no incêndio junto com todos os brinquedos de tubarão. Ele mostra uma mensagem de Rosen pedindo a Polka que os deixe ficar no prédio, afirmando que seria conveniente ter 2 de seus familiares ali. Polka sente que mais pessoas estão observando o prédio e imagina que Rosen tenha enviado seguranças, mas também considera a possibilidade de Sayu estar por trás da tentativa contra sua vida. No dia seguinte, Polka encontra Sayu dentro de seu saco de dormir de tubarão, dizendo que não tem energia para o dia. Misaki pensa em arrumar um quarto vazio para os novos moradores e comprar um colchão, mas eles dizem não precisar, já que Sayu está feliz com o saco de dormir e Shiryu afirma que consegue dormir
em pé. Xialiu declara que cuidará de Sayu, preparando-lhe uma refeição, e revela que a residência Shinoyama está repleta de policiais. Nesse momento vemos Tsubaki e Kozaburo entrevistando Takeru sobre o incêndio. Tsubaki sugere que possa ter sido obra do inseto cuspidor de fogo, e Takeru afirma que essa criatura sempre foi um espinho para eles, trazendo problemas constantes, e pergunta quando a polícia finalmente o capturará. Ele lembra Tsubaki da fuga de Tenya e comenta que os policiais deveriam procurar por ele em vez de interrogá-lo. Os detetives vão embora enquanto Kozaburo afirma que Takeru parece ser o tipo de homem que resolve tudo com violência. Tsubaki comenta que talvez precise enfrentar o Shinoyama, mostrando uma foto de Pouka com a família. Eles sabem que Pouka é o filho mais novo de Rosen e pensam que tanto ele quanto Takeru podem estar no centro dos casos que ocorreram no último mês. Sayu e Xialiu são instalados em outro quarto e lá permanecem pela noite. Enquanto Sayu dorme, Xialiu se levanta e escuta Pouka e Kuruya discutindo o que fazer com eles. Ele não entende por que Rosen confia em Pouka, mas está decidido a expô-lo, acreditando que ele trama algo. Descobrimos que Rosen lhe ordenou que fosse ao prédio e revelou que Pouka é um impostor, mas não é inimigo deles. Assim deu a Xialiu a missão de manter Sayu e o falso Pouka em segurança, embora Xialiu se mostrasse relutante. Ele chega a cogitar matar os dois Poukas, imaginando que seria um filho melhor para Rosen. Em um flashback vemos Xialiu deitado em uma cama de hospital com os membros amputados. Seu pai pensa em transformá-lo em um Tingyu, uma criança viva cujo corpo seria usado para cultivar veneno. Xialiu começa a perder a sanidade ao ouvir isso, mas Rosen aparece e pede que seu pai não seja tão bárbaro. O homem explica que as pessoas de seu clã são apenas ferramentas, então Rosen oferece comprá-lo com a mais nova tecnologia de seu grupo. Ele considera dar próteses a Xialiu, que sorri ao ser acolhido. No presente, Xialiu continua escutando escondido enquanto Clarissa revela que os Shinoyama também possuem ligações com o submundo criminoso. Ela acredita que eles apenas contrataram alguém para matar Pouka, já que os assassinos da família não podem se envolver diretamente. Clarissa sabe que a família de Xialiu, os Lei, serve como assassinos do Shinoyama e é conhecida por usar métodos especiais para cumprir contratos. Xialiu ouve Pouka falar sobre um dragão de seu mundo que assumia a forma de uma bela mulher para seduzir a realeza, mas acabou se apaixonando por um general e fugiu com ele quando o Império caiu. Eles continuam conversando sobre outros dragões e Xialiu se confunde pensando que estão apenas falando de histórias de ficção. Em uma reunião, Tsubaki conta à polícia sobre Pouka, dizendo que ele tá com a garota cujas pegadas foram encontradas no caso dos corpos humanos. Kozaburo menciona as conexões dele com Clarissa e Kuruya, e Tsubaki informa a todos sobre o negócio de leitura de sorte de Pouka. Mais tarde, quando Pouka se prepara para outra sessão de adivinhação, os detetives aparecem de repente, e Tsubaki pede que leia sua sorte. Ele afirma que usará a leitura para prevenir futuros assassinatos, mas Pouka explica que não consegue ver o futuro, apenas rastrear caminhos. Quando começa a leitura, Pouka fala a Tsubaki sobre seu passado, e Tsubaki desconfia de que alguém esteja passando informações, pensando que ele esconde um fone de ouvido sob o capuz. Porém, descobrimos que o olho mágico de Pouka apenas observa o monitor de Kuruya, que pesquisa dados. Ele menciona a ferida do passado de Tsubaki, que ainda o atormenta, e Tsubaki pergunta como pode curá-la. Ele se surpreende quando o espírito na caneta começa a se mover e escreve algo no papel. Tsubaki se descontrola ao ver e agarra Pouka, exigindo saber o que ele sabe. Em um flashback, vemos Tsubaki conversando com uma pessoa misteriosa, que lhe pede para memorizar um símbolo em um papel. Ele diz a Tsubaki para nunca esquecê-lo e o queima em seguida, advertindo-o a não mostrar o símbolo a ninguém, pois é um sinal a ser seguido, mas também um bilhete só de ida para a morte. No presente, Tsubaki pergunta por que Pouka desenhou aquele símbolo, mas Pouka responde que apenas lhe mostrou o caminho. Tsubaki o solta, paga muito mais do que deveria e se despede, indo embora. Xialiu fica curioso para saber o que estava escrito no papel e pensa em investigar os segredos do falso Pouka. Ele pede permissão para sair dizendo que vai comprar o jantar e Seu o libera. Enquanto isso, Tsubaki come com Kozaburo, que pergunta por que ele se alterou durante a leitura e o que estava escrito no papel, mas Tsubaki responde que contará no futuro. Xialiu os observa quando deixam o restaurante e decide segui-los por mais tempo. Em seguida, vemos um prédio em chamas, onde um homem abre um cofre e retira um pergaminho. Ao virar-se, ele vê o inseto cuspidor de fogo caminhando em sua direção enquanto canta uma canção de ninar. O homem é eliminado e o inseto deixa o local em chamas, marcando sua assinatura na parede. Mas Tenya aparece de repente e pega o pergaminho do corpo. É o mesmo símbolo da leitura e Tenya tem a ideia de usá-lo como tema de seu retorno. De volta ao prédio, Kuruya se pergunta por que Tsubaki ficou abalado, e Pouka revela que foi por causa do espírito na caneta, dizendo que não sabe o que foi escrito no papel. Tsubaki vai até Clarissa e pergunta sobre um amigo em comum, mas ela não faz ideia do que ele fala. Ele explica que era um inspetor
inspetor chamado Rosaragi, que descobrimos ser o espírito na caneta. Clarissa se lembra dele, e Tsubaki sugere que Rosaragi pode ter recrutado Pouka, pensando que Clarissa estivesse envolvida, mas ela garante não saber de nada, dizendo apenas que permitiu que Pouka ficasse em seu prédio para criar laços com a família. Tsubaki acredita que Rosaragi ainda está vivo e diz que quer limpar a força policial para que ele retorne. Shaliu ouve a conversa e pensa em investigar a equipe do bar. Kuruya fica surpreso ao descobrir que Rosaragi era um inspetor que investigava a corrupção na polícia, e Pouka pergunta o que ele escreveu no papel, mas Rosaragi exige um pagamento de 1 milhão de ienes, que eles não possuem. Ele revela que o caso está ligado a um de seus arrependimentos, então Pouka não tem escolha a não ser ajudá-lo, porque isso faz parte do pacto que eles têm. No centro de detenção, Tenha procura o mercador conhecido como Grocer querendo comprar informações sobre o símbolo. Descobrimos que o Grocer vem de uma família de comerciantes com um século de tradição e é o dono de 5ª geração do negócio. Ele possui uma cela em comum na prisão porque ganhou poder ao negociar com o governo, e tudo pode ser colocado à mesa quando se trata de fazer contratos com ele. O comerciante dá a Tenha uma amostra gratuita dizendo que os símbolos têm significados. Ele revela que uma linha diagonal representa uma espada e que a antiga ordem de cavaleiros da Europa usava um emblema parecido, mas se recusa a continuar explicando, afirmando que Tenha deve pagar para aprender mais. O dia da apresentação de Tenha chega e todos percebem dirigíveis no céu. Eles exibem o símbolo que surpreende Pouka porque representa o brasão do Império caído de seu mundo. Tsubaki comenta com Kozaburo que é o mesmo símbolo que Pouka lhe mostrou, então Kozaburo passa a acreditar que o fantasma solitário está ligado ao caso de Rosaragi, e Tsubaki considera a possibilidade de que Tenha esteja mirando nele. Nesse instante, um oficial informa Tsubaki de que a sede da polícia está pedindo sua presença. Tenha escuta as notícias de cima de um dirigível, mas o repórter afirma que os dirigíveis devem ser obra de artistas estrangeiros, deixando-o desapontado. Descobrimos que enquanto estava preso, o comerciante cobrou dele 3 bilhões de ienes pela informação, explicando que Tenha poderia ganhar 6 bilhões ao longo de sua vida se realmente quisesse dinheiro, e que a informação moldaria seu destino, mas poderia destruí-lo se mal utilizada, então o preço seria justo. No entanto, Tenha decide encontrar a resposta por conta própria, pagando ao comerciante para ajudá-lo a lançar vários dirigíveis. Ele lê um mangá no topo de um deles, mas é alvejado por uma sniper, que se surpreende por ter conseguido acertar. O observador dela, porém, afirma que errou, e logo é revelado que o corpo atingido era apenas um boneco. Tenha entra no ar ao vivo relatando o incidente e acusando a polícia de ter tentado assassiná-lo. Ele conta a todos que alguém quis matá-lo por causa do símbolo e afirma acreditar que existe uma conspiração ou sociedade secreta envolvida. Ele oferece uma recompensa de 300 milhões de ienes para quem lhe contar o significado do símbolo, dizendo que em breve dará seus contatos antes de encerrar a transmissão. Pouka observa que a situação se tornou um caos enquanto eles se perguntam o que fazer a seguir. Sil pergunta do que se trata, pois ouviu algo sobre impérios e reencarnação, e Pouka explica sua história, dizendo que devolverá o corpo ao Pouka original em breve. Kuruya acredita que Sil não acreditaria, mas ela afirma confiar nele, já que percebeu que ele é muito diferente do Pouka que conhecia. Sil vai ao banheiro com o verdadeiro Pouka e ambos conversam sobre se podem confiar nela com as informações. Pouka revela que pode alterar as memórias de alguém fazendo o espírito remover parte da alma, mas isso pode afetar o cérebro da pessoa. Ele diz que não era difícil fazer isso em seu antigo mundo, mas não sabe se os humanos desse mundo são diferentes e teme acabar destruindo a mente de Sil. Enquanto conversam, percebem de repente que Misaki não está mais com eles. Misaki se junta a Sil no banho e diz que matou o verdadeiro Pouka, mas Sil sabe que Pouka já a perdoou porque conhece sua natureza gentil. As duas acabam tornando-se amigas e Misaki assegura que Sil não pode ser a responsável pela tentativa contra Pouka. Kuruya percebe que Sil levou o verdadeiro Pouka ao banheiro e conta a ela a verdade sobre o brinquedo de tubarão, o que a deixa irritada. Ele pensa que é por ter tomado banho diante dele, mas Sil responde que é porque ele conseguiu se tornar um tubarão, desejando trocar de corpo com ele. O grupo discute o próximo passo e Pouka pensa em encontrar o fantasma solitário porque vê o símbolo como uma lembrança preciosa e não quer que seja profanado. Eles cogitam que o fantasma solitário possa ser de seu mundo, mas Pouka duvida, dizendo que passou anos desenvolvendo a magia de reencarnação que usou, então não acredita que alguém de seu mundo pudesse fazer o mesmo. Kuruya pesquisa sobre o símbolo enquanto Ozaragi fala a Pouka sobre suas suspeitas, acreditando que a polícia esteja envolvida. Na sede da polícia, Tsubaki segue até o escritório do superintendente-geral chamado Jiro. Ele entra e Jiro pergunta se ele pode funcionar como uma engrenagem na máquina deles. Tsubaki responde que sabe se encaixar bem, mas menciona uma pedra atrapalhando o mecanismo. Jiro pensa que ele fala de Ozaragi e pergunta se ele era apenas uma pedra no caminho, mas Tsubaki revela que se referia ao rato que afastou Ozaragi. Jiro informa que a investigação
investigação sobre o fantasma Solitaire foi reorganizada, mas pede a Tsubaki que desempenhe um papel essencial. Enquanto isso, Tenya recebe informações de que alguém em Shinjuku invadiu o sistema da polícia, descobrindo que foi feito a partir de um escritório de um vidente, e pensa em visitá-lo. Kuruya informa a Pouka que não conseguiu descobrir nada sobre o símbolo, mas sabe que fazia parte de um caso grave envolvendo Ozarage. O espírito confirma contando que foi morto por assassinos dentro do prédio, e Kuruya especula que o culpado deve ter sido um policial. Pouka fica preocupado com o Shinoyama, acreditando que a ligação deles com o caso possa colocar a família em perigo. Enquanto isso, Tsubaki discute o caso do fantasma Solitaire com a polícia metropolitana, dizendo que ele tende a se aproximar de tudo que lhe chama atenção, então sugere seguir o símbolo para cruzar o caminho dele. Durante a reunião, Kozaburo ouve alguns oficiais comentando e questionando a autoridade de Tsubaki para instruí-los. Nesse momento, Pouka inicia uma sessão de leitura da sorte, dizendo a seu cliente que ele está prestes a se meter em problemas e sugerindo que mude de atitudes. Descobrimos que o cliente é na verdade Tenya, que nota como as leituras de Pouka foram exatas para a pessoa em quem ele estava disfarçado, então conclui que Pouka está apenas recebendo informações externas. Ele decide que Pouka não é nada especial e suspira, mas Pouka pergunta se ele tem alguma questão. Tenya pergunta sobre o símbolo e Pouka afirma que há algo errado nele, enquanto a caneta começa a escrever sozinha no papel, desenhando o símbolo correto. Tenya fica em silêncio e descobrimos que Pouka sabia sua verdadeira identidade, mas não suportou o símbolo incorreto e se sentiu compelido a corrigi-lo. Tenya se prepara para sair, mas Pouka pergunta sobre uma garota de tranças em cadeira de rodas, o que o choca. A garota é revelada como o espírito que o acompanha, e embora Pouka não entenda o que ela diz, percebe que ela está angustiada com o caminho que Tenya está seguindo. Pouka está prestes a ajudá-la a partir em paz, mas Tenya afirma que ela deve ser seu espírito guardião e vai embora, percebendo que há algo especial em Pouka. Ao deixar o prédio, Tenya se surpreende ao ver uma garota vestindo a capa de chuva do inseto cuspidor de fogo e descobrimos que ela também havia perguntado a Pouka sobre o símbolo. Na sede da polícia, Tsubaki comenta com Kozaburo sobre o erro no símbolo, mas não quer compartilhar com os outros, acreditando que o inimigo pode estar em qualquer lugar. Dois oficiais se aproximam zombando da carreira de Tsubaki, mas ele os lembra de que agora tem autoridade para dar ordens. Um dos oficiais o agarra, revelando que muitos ainda o odeiam por seu tempo ao lado de Ozarage, mas Tsubaki responde que apenas policiais corruptos ficam irritados com ele. O oficial o empurra e manda que saiba seu lugar, mas Tsubaki ironiza sua atitude. Nesse momento, dois oficiais da divisão de Tsubaki, Yatsu e Tozawa, chegam e quebram o braço do agressor de forma casual. Tozawa afirma que o homem quebrou o próprio braço, chamando isso de problema resolvido. O comissário Ibaki pergunta o que aconteceu, e Tozawa explica que apenas prestaram primeiros socorros a um colega ferido. Tsubaki explica a situação em particular, mas Ibaki pede que ele não crie ondas, já que não pode sempre encobri-lo. Naquela noite, Tenya se prepara para entrar no prédio da tortura pelo telhado, quando de repente é atacado. Ele bloqueia usando suas cartas e chama por Pouka, pensando que fosse ele o agressor, mas Xiaoyu aparece, confundindo Tenya. Vemos Pouka dormindo em seu quarto, quando o verdadeiro Pouka nota uma escrita na parede, aparentemente feita pelo inseto cuspidor de fogo. Em um flashback, vemos o Império em perigo, e o Deus Cadáver pensa em ajudá-los. Sua mestra lhe diz para se preparar para a vida sem o Império, explicando que eles têm tempo ilimitado, mas pede que ele valorize o tempo dos mortais enquanto abre a porta. No entanto, o Deus Cadáver não seguiu o conselho, pois não conseguiu salvar as pessoas que amava e acabou tornando-se inimigo do mundo. No presente, o verdadeiro Pouka o desperta, permitindo-lhe ver a mensagem na parede que diz que o mundo é um programa defeituoso e pergunta se ele é um cupim ou um pássaro que devora o inseto. Pouka recebe uma ligação de um número desconhecido, aparentemente do inseto cuspidor de fogo. O homem pergunta se ele é o filho bastardo de Sabramon, e Pouka se espanta com o fato de ele conhecer esse nome. Enquanto isso, Xiaoyu ataca Tenya com suas facas, forçando-o a recuar. Xiaoyu transforma seus dedos em longas lâminas, e Tenya entra em pânico enquanto desvia. Nós vemos um homem observando a luta e informando Takeru sobre a situação, o que faz com que ele decida agir acreditando que eles podem se beneficiar do conflito. Pouka tenta descobrir mais sobre o que o homem sabe a respeito de Sabramon, imaginando se ele também seria alguém vindo de outro mundo. Porém, aparece a garota com a capa de chuva do inseto cuspidor de fogo, que parece estar conversando com o homem, e Pouka acha difícil compreender o que ambos estão dizendo. Ele pensa que a ligação pode ter sido feita de um local próximo, então usa seus olhos para procurar ao redor e percebe Tenya e Xiaoyu lutando no telhado. Tenya está em pânico por dentro e não entende nada do que está acontecendo, mas tenta manter a calma externamente. Xiaoyu questiona a relação dele com Pouka e decide testá-lo mencionando Ozarage. Tenya finge conhecer Ozarage, o que faz Xiaoyu se perguntar se ele estaria envolvido na morte
dele. Tenha tenta se explicar, mas Xiao Yu o enxerga como inimigo e parte para o ataque. Nesse momento, Lemmings pousa entre eles, e os dois percebem o perigo que ele representa. Enquanto isso, Takeru observa junto de seus associados, que se perguntam se Lemmings vai atacar Xiao Yu, mas Takeru afirma com confiança que ordenou a Lemmings que não o ferisse, e acredita que ele obedecerá. Lemmings se volta para Tenya, e Xiao Yu vê nisso uma oportunidade, avançando com suas facas, mas Lemmings não se abala e continua em direção a Tenya. Xiao Yu acredita estar sendo ignorado e ataca novamente, desta vez usando os próprios dedos como lâminas. Incapaz de cortar Lemmings, ele decide eletrocutá-lo, mas mesmo assim Lemmings se liberta e segue em direção a Tenya. Desesperado, Tenya pede que tudo seja resolvido pacificamente. Ao mesmo tempo, a garota é abordada por Yatsu e Tozawa, que acham suspeito vê-la andando pelas ruas no meio da noite. Ela encerra rapidamente a ligação, deixando Pouka intrigado com a situação. Pensando em como não deseja que sua memória seja profanada, ele se prepara para agir. Ele sente alguém nervoso por perto e, como a ligação terminou no mesmo instante, deduz que o responsável está próximo. Determinado a não perder essa pista, ele ativa seus poderes. Todos ao redor têm uma sensação estranha quando Pouka cobre o edifício com sua energia, criando um campo conhecido como seu templo. A garota explica aos dois policiais que estava apenas procurando por seu cachorro que havia fugido, e em seguida é acompanhada por um homem que se apresenta como seu pai. Pouka observa a cena com seus olhos espirituais e sabe que eles estão mentindo, já que não sente nenhum cachorro na região, além de reconhecer que as almas de Tenya e da garota são as mesmas duas pessoas que lhe perguntaram sobre o símbolo. Por isso ele decide expandir ainda mais o campo para mantê-los sob vigilância. Todos por perto sentem um desconforto súbito, sem entender o que está acontecendo. Pouka segue para o telhado com a intenção de ajudar Xiao Yu, mas o verdadeiro Pouka teme que ele seja visto e prepara o uso de suas mãos invisíveis. Lemmings é atingido por essas mãos invisíveis, mas simplesmente ignora o ataque e continua avançando contra Tenya. O próprio Tenya também sente os efeitos do campo e fica sem entender o que está acontecendo. Pouka percebe que seu controle está mais refinado dentro do templo, então decide intensificar seu poder. Em resposta, Tenya lança uma bomba de fumaça e tenta escapar usando um balão, mas é atingido por um choque que surpreende até Takeru, que recebe um relatório imediato sobre o ocorrido. Ao simpatizar com os espíritos, Pouka é capaz de compartilhar os sentidos com as mãos deles, concedendo-lhes uma forma física. Formam-se enxames de mãos que tentam capturar Lemmings, mas Pouka percebe que ainda não tem poder suficiente para detê-lo, então decide focar em perseguir Tenya. Tenya fica fascinado com a visão das mãos, se perguntando qual seria o segredo por trás delas, mas consegue escapar novamente utilizando outro balão. Pouka se decepciona com a fuga, mas revela ter conseguido capturar a garota. Logo em seguida, imagens das mãos de Pouka se espalham pela internet, sendo associadas ao incidente do esqueleto. Há pessoas que reconhecem aquele poder e que desejam controlá-lo para si mesmas. E descobre-se que os responsáveis pela morte de Rosarade começaram a se mover. Tudo indica que esse é apenas o início de algo muito maior, mas é neste ponto que a série chega ao fim por agora. Deixa o like se você gostou e se inscreva para mais vídeos.